Meu nome é Wesley Ramos e esse é mais um vídeo do Atinja o Alvo. E hoje eu quero falar sobre o processo. Se liga! Em Gênesis 1 diz o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. A noite passou e veio a manhã, encerrando o primeiro dia. Esse é um relato que a gente tem sobre a criação do universo, do mundo da Terra. E essa criação que o nosso Deus, que nós cremos, que é o Todo-Poderoso, ela foi feita em 6 dias. Ela teve um processo para ser feita. Não foi de uma hora para outra. Deus poderia ter dito que haja tudo, e no versículo seguinte nós iríamos ler: e houve tudo. E talvez descrito lá do que houve. Mas Deus escolheu fazer primeiro a luz, depois a separação entre as águas do céu e as águas de baixo, depois a porção seca, os vegetais, os animais, as aves do céu, o homem, enfim. Ele escolheu fazer um processo, trabalhar com um processo, porque o nosso Deus é assim. Ele, mesmo podendo fazer tudo de uma hora para outra, ele trabalha em fases, trabalha em processos, e ele demonstra o poder dele dessa forma. E nós temos diversas passagens mostrando isso, inclusive a história do mundo, a história da humanidade, ela é em partes e ela tem uma data que só ele sabe, mas ela tem um tempo determinado para findar. E nas nossas vidas existem processos, e é sobre isso que a gente vai falar, sobre os processos que acontecem e que nos levam, para quem entende, ao amadurecimento. Um processo, ele pode fazer você crescer, passar para um próximo nível, ou ele pode te fazer ficar estagnado, preso, e muitas vezes choramingando e reclamando no mesmo nível por muitos anos da sua vida, e algumas pessoas por toda a vida, porque não entenderam o processo. Um processo, geralmente, ele tem a parte que é chata, que é dolorida, que é desgastante, que arranca às vezes uma parte de você, que faz você chorar, que faz você ficar sem entender, mas que em geral tudo isso contribui para o seu crescimento, para o seu amadurecimento, para tornar você melhor e para te preparar para uma próxima fase. Então, quando a gente está num processo, o nosso papel é tentar entender o porquê que está acontecendo aquilo, absorver o melhor daquilo e passar para uma próxima parte, para um próximo nível. E teve um cara que passou por um processo, teve vários caras, mas um que eu quero falar aqui, por um processo muito difícil que demorou muitos anos, mas que colocou ele num outro patamar e que fez ele levar a família dele para um outro patamar, e o povo que Deus escolheu para viver uma história diferente, que foi José. Lá em Gênesis, do capítulo 37 ao 47, conta a história de José. E ele foi um menino que começa falando que ele era sonhador, tal. Deus dava os sonhos para ele contava para os irmãos não entendiam, os pais não entendiam, e ele era, a Bíblia fala que o pai dele amava muito ele, que Jacó amava muito ele. Jacó amava no ponto de favorecer ele sobre os irmãos. E o que aconteceu com José? José foi maltratado pelos irmãos, foi vendido como escravo. Os irmãos dele falaram pro pai dele que ele tinha morrido. Ele foi posto como escravo numa casa, cresceu naquela casa, virou administrador, só que depois a esposa do cara armou pra ele, ele foi pra cadeia. Na cadeia ele virou um cara grande também, só que na cadeia esqueceram dele quando ele ajudou um cara que voltou a trabalhar pro faraó. Depois de alguns anos, o faraó mandou chamar ele para revelar um sonho. Ele revelou esse sonho e Deus tornou ele governador do Egito. José passou por um processo que, provavelmente, se Deus falasse assim: ó, José, vou te colocar como governador de uma grande terra daqui a alguns anos, só que você vai ter que topar passar por isso. Um baita processo. Eu acho que José não ia, pelo menos a maioria de nós, talvez não iríamos estar dispostos
a pagar o preço que José teve que pagar para se tornar um dos homens mais poderosos daquela terra e da época dele. E foi um processo que ele passou. Muitas vezes a gente passa por situações que a gente não entende, mas que está levando a gente para um novo nível e que talvez seja parte de um processo maior, como foi com José. Porque José ele foi levado a ser administrador da casa lá de Potifar, depois ele foi levado a ser administrador da prisão onde ele estava, para depois ele ser levado ao governador. Foram várias partes de um processo para chegar no final que era muito maior. Isso acontece na nossa vida. O processo, a vida, não é romântica na hora que está acontecendo o processo. Ela não é bonitinha na hora que você está sendo moldado, na hora que você está sendo aperfeiçoado. Ela é bonita, é bacana quando você vai contar depois que você passou, depois que Deus te deu vitória, depois que você foi exaltado muitas vezes. Aí é da hora de contar, aí é bonitinho. Mas quando você tá passando, quando você tá no momento, você só quer que acabe, se possível que nem tivesse começado. Mas esses momentos, esses processos são os que levam todos que são aprovados a novos níveis. Uma preparação maior, a uma estrutura melhor, a uma capacidade maior de responder a outros problemas e se tornam exemplo e referência para outras pessoas. São esses processos que nos moldam. E teve um que se submeteu a um processo gigantesco. E ele escolheu se submeter. Ele sabia todos os passos que ele ia ter que passar para cumprir o propósito maior. E ele se submeteu. E foi Jesus. Ele se esvaziou da sua glória, ele viveu como homem, viveu como um homem perfeito, sem pecado, morreu justamente e ressuscitou. E é o primogênito dos mortos, porque ele foi o único que ressuscitou e está vivo até hoje. Assentado à destra do Pai, esperando que tudo se cumpra para que ele venha e estabeleça o reino dele e entregue tudo de novo, todo o reino de novo ao Pai. Então, se nós temos o exemplo do nosso Senhor que se submeteu ao processo, o mínimo que a gente tem que fazer é se submeter ao processo. É saber que eles nos moldam, que eles vão nos preparar para cumprir o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Amém? O Senhor te abençoe, que você possa passar e ser aprovado no processo, em qualquer processo que for colocado diante de você na sua vida. Deus abençoe.